Lá vem a professora com a dama e o unicórnio nas tramas do mistério. Você já viu algum unicórnio por aí? Esse ser mítico fascinou as pessoas ao longo da história e na Idade Média acreditavam realmente na sua existência, tanto que o Museu Cluny de Paris exibe um exemplar de chifre de unicórnio. A peça é tão perfeita que mexe com a nossa realidade, pessoal. Mas esse objeto era muito valorizado e pertencia a papas, reis poderosos que buscavam seus poderes mágicos. Só que no caso do clone, trata-se de uma presa de narval, um tipo de baleia de águas muito frias que era vendido por mercadores de uma rota que passava pela Escandinávia, que aproveitavam-se da crença e da demanda por objetos exóticos. Justamente esse tema fantástico aparece em 6 tapeçarias do século XV, descobertas em um castelo francês por um inspetor de monumentos históricos. Elas estavam guardadas precariamente e estavam então muito mal conservadas. Mesmo assim, pelo valor artístico, beleza e mistério, foram adquiridas pelo museu e restauradas. A criação de tapeçarias era uma técnica meticulosa, complexa, onde se utilizavam fios de lã e seda tingidos especialmente. Todo o processo era manual, demorado e laborioso. Estima-se que foram necessários 10 anos para a conclusão deste trabalho. Isso porque, além da complexidade dos desenhos, a média do tamanho de cada tapeçaria varia entre 3,60 metros de altura por 3,70 metros de largura. A habilidade dos artesãos é demonstrada pela rica combinação de cores e pontos precisos que resultaram numa combinação de cores e formas harmoniosas, delicadas e vibrantes. Provavelmente sua origem seja a Bélgica, mas quem foi o mestre artesão responsável pela criação é um mistério. Acredita-se, no entanto, que esse artista tenha utilizado a imagem do coelho, que é recorrente em todos os painéis, como sua assinatura. E é amplamente aceito entre os pesquisadores que as imagens tecidas seriam uma alegoria aos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, e mais um sexto sentido bastante misterioso. Então, no tato, a dama de longos cabelos, adornada por um belo colar, e essa representação de cabelo comprido e colar se repete em todas as tapeçarias, tá? Então, a dama está num jardim maravilhoso, cercada por árvores, animais e um fundo chamado de mille fleurs, traduzindo do francês mil flores. Ela segura um estandarte enquanto toca o chifre do unicórnio. Esse gesto não tem nada de fálico, porque na simbologia medieval essa criatura era associada à pureza, inocência e virtudes. Por causa do estandarte, essa bandeira aí com 3 luas, atribui-se a encomenda do trabalho à família Leviste, que era de Lyon, na França, porque esse era o seu brasão de armas. Na tapeçaria do paladar, a dama ricamente vestida aceita um doce oferecido pela dama de companhia. A textura de sua roupa impecável, a expressão suave e os detalhes, como o lenço esvoaçante, a luva, os volumes, são impressionantes. Na visão, a dama mostra a imagem do unicórnio refletida em um espelho. A lenda do unicórnio diz que somente uma virgem teria o poder sobre ele, poder de encantá-lo. E na cena ele aparece dócil, como um animal de estimação totalmente dominado pela dama. Na cena do olfato, assim como nas outras, tudo gira em torno da dama, e aqui ela elabora uma pequena coroa de flores, enquanto o macaquinho ao seu lado cheira uma flor, enfatizando o tema então do olfato. Calcula-se, pessoal, que na totalidade das 6 peças foram realizados mais de 7 milhões de pontos. Na audição, cercada por animais e pelas 1000 flores, ela toca um pequeno órgão. A riqueza das texturas, como na toalha de mesa e no vestido, é impressionante. E finalmente a sexta tapeçaria, uma das mais intrigantes, ligada não mais aos sentidos físicos, mas a um sentido mais espiritual, abstrato, então considerado como
O sexto sentido. A dama tem os cabelos cortados, talvez uma referência ao abandono das vaidades. E também ela retira o colar, num gesto de renúncia aos bens materiais e aos prazeres alimentados pelos cinco sentidos. Na tenda atrás dela, a frase em francês "Ao meu único desejo" está ladeada pelas vogais A e I. Ninguém sabe por quê. Cogita-se ser as iniciais de algum casal de amantes. Tudo é delicadeza, beleza, mistério. Enfim, apreciar a série da Dama e do Unicórnio é mergulhar em um universo mágico e intrigante. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Um abraço, que lá vai, professora.